Bom dia, pessoal. Aula 20, né, de, de exercícios aí sobre propriedades periódicas e tabela periódica, tá? Dando sequência a essa semana, só resolvendo os exercícios. Agora eu gostaria que vocês pegassem o caderno de atividades. Vamos fazer alguns exercícios lá do caderno de atividades. Na página 6 do caderno de atividades tem esse tipo de questão, né, pessoal, que eu já bati lá na primeira aula, já, eu já pedi para vocês focarem nesse tipo de questão. E aqui tem, para quem ainda tem dúvida, como que a gente diferencia a camada de valência do subnível mais energético, tá? Então tem o selênio, número atômico igual a 34. Então a gente vai fazer a configuração eletrônica dele, tá? Faz lá. Só lembrando, né, pessoal? Vamos pegar os blocos aqui da tabela periódica para a gente achar a localização dos elementos. Fazendo a distribuição eletrônica, a gente vai obter isso aqui, ó. Essa é a configuração eletrônica do selênio. Percebam que ele termina em 4p4, né? Então ele está no bloco do P, na quarta coluna aqui, ok? A camada de valência dele é 4s2, 4p4. É esse nível aqui de maior energia, o número da frente, maior é o 4. Então essa vai ser a camada de valência. Eu vou colocar aqui, ó, 4s2, 4p4. Eu deixo 3 do lado porque o 3d10 faz parte do nível 3, tá? Qual que é o subnível mais energético? O subnível mais energético é sempre o último que vocês colocarem na distribuição. Vai ser esse aqui, 4p4, tá? Período. Período é esse número aqui da frente maior que você colocar na distribuição, independente do local que ele estiver, tá? Mas vai corresponder à linha. Então é quantos níveis tem o elemento químico. Vamos colocar lá, quarto período, quarta linha. E o grupo, né? Como eu já falei para vocês, da família 6A, ou você pega aqui, ó, P4, terminou no subnível mais energético, P4, você vai lá no bloco do P e vai contar a quarta coluna, tá? Lembrando que tem o D, que são 10, e o S, que são 2. Então a gente vai somar 12 mais 4, ele vai estar na 16ª coluna. Então, coluna 16 ou família 6A. É um calcogênio, né? Elemento representativo é aqueles elementos químicos que têm os nomes. Pessoal, pula lá a letra B, a letra C. Eu quero que vocês façam isso aí até, né? Vou deixar aí novamente reforçado para vocês resolverem esses exercícios. Quem não fez, porque já era atividade de tarefa das aulas anteriores, mas quem não fez, corre atrás, tá? Para reforçar esse conteúdo para a gente, na outra semana, já começar conteúdo novo. E aqui a gente já vai acho que já vai ser liberada a trilha para vocês resolverem, né? Tabela periódica e propriedades periódicas, valendo nota. Bom, o crômio, a letra D, número atômico igual a 24, faz a distribuição eletrônica. Olhem aqui, pessoal, terminou em 3d4. Agora, qual que é a camada de valência? A camada de valência é onde está esse nível aqui, o último, o nível com maior energia, que você colocou por último. Então, vai ser esse aqui, ó, 4s2. Essa é a valência do elemento químico. Então, nós vamos puxar aqui, tá? Camada de valência, vocês vão ver para frente, que é onde esses elétrons eles vão ser compartilhados ou recebidos numa ligação química. Por isso que é importante a gente entender a camada de valência. Na tabela periódica, quando você olha lá e tem o número de elétrons, né, nas camadas, a camada de valência é sempre o último lá, tá? Qual que é o subnível mais energético? O subnível mais energético é o 3d4. Aqui, ó, tá? Então vamos colocar. Então, aonde que vai ser o período? Qual é o período que vai estar esse elemento químico? O período vai ser a quarta linha, tá? O maior que tiver aqui na frente. Então, quarta linha. E o grupo, a gente vai fazer o que? A família. Está no bloco do D. Quando está no bloco do D, não dá para contar os elétrons, eu não posso utilizar aquela tabelinha lá dos elementos representativos. Então eu vou contar aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta coluna, tá? Porque terminou em 3D4, tá? Quarta coluna, mais os dois do S, sexta coluna da tabela periódica.
ok? Grupo 6 ou família 6B. Beleza, pessoal? Façam os demais aí. Aqui eu já coloquei a relação, ó, com relação à classificação dos elementos químicos e suas propriedades, relacione corretamente as colunas. É o exercício 6 da página 7. Então, metais apresentam de 1 a 3 elétrons na camada de valência, portanto, tendem a formar cátion. Lembrem-se lá que os metais eles vão terminar lá a distribuição eletrônica com 1 a 3 elétrons na última camada. Eles vão ter tendência a doar elétrons, porque todo elemento químico tende a ter camada de valência com 8 elétrons. Isso se chama regra do octeto, porque daí eles se tornam estáveis. Os metais, eles têm tendência a perder esses elétrons, porque daí na camada anterior eles vão ficar completa, vão ficar com 8 elétrons, tá? Os não metais, por sua vez, eles têm de 5 a 7 elétrons na última camada. Então eles têm tendência a receber elétrons, tá? Bom, vamos lá. Não metais. 2. Encontram-se nas formas sólida, líquida e gasosa, sendo o elemento bromo o único no estado líquido. Então a gente já coloca aqui. Semimetais são formados por 7 elementos: boro, silício, germânio, né? E vai. Antimônio, telúrio, polônio. Hidrogênio é o mais abundante do universo e encontra-se no estado gasoso em condições ambientes. E os 5 gases nobres apresentam alta estabilidade química justamente por ter 8 elétrons na última camada. Próxima questão, uma questão do hidrogênio, tá? Eu vou pedir para que vocês leiam essa questão do hidrogênio. Eu não tenho tempo aqui, pessoal, mas vamos para a pergunta. Por que o hidrogênio não se enquadra perfeitamente em nenhum grupo da tabela periódica? O hidrogênio é considerado um elemento à parte porque é o único que não apresenta características comuns a nenhum grupo da tabela periódica. Muitas vezes, por ter um elétron no nível mais externo, é representado no grupo 1. No entanto, é um gás, ao passo que os demais elementos da primeira coluna são metais sólidos e moles. Tá, pausem aí o vídeo para copiar a resposta, mas o hidrogênio, pessoal, ele termina em S1. Então, assim, quem que vai ser a referência dele para a regra de estabilidade? Vai ser o hélio. O hidrogênio e o hélio, né, eles têm essa característica. São os primeiros elementos, eles se estabilizam com 2 elétrons. Os demais elementos da tabela, eles tendem a se estabilizar com 8 elétrons. O hidrogênio e o hélio não. Então, o exemplo do hidrogênio é o hélio. Se você coloca a distribuição hidrogênio S1, ele fica na primeira coluna. Só que é um elemento, é um átomo extremamente pequeno. Átomo extremamente pequeno, tem um próton e um elétron girando em torno. Então, muitos autores consideram o hidrogênio um elemento aperiódico, que não se enquadra em nenhum grupo da tabela periódica. Ele não é metal, é gás, né? Ele tem um elétron, mas ele tende a quê? Ele tenta, com sua força nuclear, ganhar elétron, mas é fácil de arrancar elétron dele, por sua vez, que a gente vai estudar em ácidos lá. Enfim, é um elemento à parte da natureza e é o mais abundante por ser o mais simples. Bom, pessoal, na página 10 tem o exercício 14 e é para a gente completar isso aí referente às propriedades periódicas. Na tabela periódica, a periodicidade é a frequência com que as propriedades químicas dos elementos se repetem. Com base na lei periódica, complete as lacunas. O representa o tamanho do átomo. Qual daquelas propriedades periódicas que representa o tamanho do átomo? É o raio atômico. Né? Aliás, na matemática, quando você quer saber, né, o volume de uma esfera ou a dimensão no plano de um círculo, você calcula sempre pelo raio. Então é o raio atômico. A quantidade mínima de energia necessária para retirar um elétron de um átomo no estado fundamental, gasoso, isolado e livre, então a quantidade mínima de energia, ou seja, quanto de energia você vai ter que dar para arrancar um elétron de um átomo no estado fundamental, gasoso, isolado e livre, é conhecido como energia de ionização. A propriedade é relacionada à tendência que o núcleo tem de atrair os elétrons envolvidos em uma ligação, então tendência ou força que o núcleo tem de atrair elétrons numa ligação. Quando é na ligação química, a gente vai estar falando sobre eletronegatividade, tá?
Então tá aí, preenchendo as lacunas. Aí, continuamos na página 10, exercício 15. Observe no quadro a seguir os raios atômicos de 3 elementos químicos. Ele deu 3 elementos e deu o raio atômico. Veja, turma, qual que é o elemento químico que tem o maior raio aí? É o elemento químico C, né? E o menor o A. Considere que esses elementos correspondem ao lítio, berílio e sódio. Não necessariamente nessa ordem. Com os dados fornecidos, indique a qual elemento químico corresponde ao valor de cada raio. Justifique sua resposta. Bom, pessoal, vejam só. Em um mesmo grupo, o raio aumenta à medida que aumenta o número de níveis eletrônicos, camadas, ou seja, conforme se percorre de cima para baixo um grupo, os átomos ficam maiores. Em um mesmo período, o raio aumenta da direita para a esquerda, né, contrário ao número atômico. Então, se eu estou considerando lítio, berílio e sódio, o elemento que vai ter o maior raio aqui vai ser o sódio, tá? Então, o C é o sódio. O B vai ser o lítio, porque ele está no mesmo período que o berílio. Então, o berílio é o A, tá? Então, a gente tem essa organização na tabela periódica desses elementos, né? O raio ele aumenta de baixo para cima e da direita para a esquerda, né? Então, nós temos que, de acordo com os valores dos raios, A corresponde ao berílio, tá? B é o lítio e C é o sódio, ok? Última questão dessa semana, vamos fazer aqui o número 19. Então, eu tenho a distribuição eletrônica dos elementos químicos, eu já coloquei aqui a tabela das propriedades periódicas, das 4 propriedades periódicas que nós estudamos, e vamos resolver esse exercício. Bom, pessoal, ele está querendo saber qual elemento apresenta a energia de ionização mais elevada. Veja, ele só deu a distribuição, nós temos que achar o grupo ou família, período desses elementos, e daí a gente, com base nisso, nós vamos ter que responder essas questões. Turma, me ajuda aqui. Esse elemento aqui, o A, ele é o quê? Ele é um halogênio, família 7A, tudo bem? Halogênio do grupo 17. O elemento B terminou em desculpe, S2P3. Ele é da família do grupo 15 da tabela periódica, né? Família 5A, é um elemento representativo também. O C termina em S2P6, ele é um gás nobre, perdão. É da família grupo 18 ou 0, né? O 8A da tabela periódica. O D, se eu faço distribuição eletrônica, ele termina em S2, ele é um alcalino terroso. E o E, ele é um alcalino, tá? Veja, o C e o A, eles estão na mesma linha, tá? O D e o E também estão na mesma linha da tabela periódica, porque eles têm seis camadas, eles estão no sexto período. Com base nisso, vamos responder. Qual elemento apresenta a energia de ionização mais elevada? Energia de ionização, observem aqui que aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. E o elemento que tem maior energia de ionização é o hélio, ou seja, você vai ter que fornecer uma maior quantidade de energia para o hélio para conseguir arrancar esse elétron. Então, claro, os gases nobres aqui é que terão maior energia de ionização, tá? Quem é o gás nobre aí dos elementos que a gente encontrou? É o C, tá? Então vamos responder lá, letra C. Que elemento apresenta o maior raio atômico? O raio atômico, olhem aqui, aumenta de baixo para cima e da direita para a esquerda, né? Então, quanto maior número de níveis tiver, de períodos tiver, maior o raio. Entre esses dois, quem que está mais à esquerda? Porque os dois estão na mesma linha. É o alcalino, da família 1. Então, vai ser o elemento E, tá? E qual elemento apresenta maior eletronegatividade? Eletronegatividade, os gases nobres eles não entram, porque o gás nobre não se liga a ninguém, quimicamente, tá? Então, quem que é o elemento mais eletronegativo? Tem que ser um elemento que esteja na coluna 17, que seja um halogênio e mais próximo lá
do alto, que tem o menor número de níveis. Então, entre esses dois aqui, esse gás nobre não se liga, vai ser o halogênio aqui, o A. Ok, pessoal? Então, boa semana a todos. Bons estudos.